Quem fala para todo mundo não fala para ninguém. É fundamental você saber para quem você quer anunciar aquilo que você vende, seja o seu produto ou o serviço. E hoje eu vejo que muita gente confunde alguns conceitos fundamentais que podem ser o fracasso ou o sucesso. Então hoje eu estou aqui para te mostrar e ir um pouco mais além para você conseguir definir, ter um norte, ter uma direção para saber para quem você deve anunciar. Eu separei aqui um documento bem bacana, depois você pode se inscrever aqui embaixo para receber mais desses conteúdos e também esse conteúdo propriamente dito de hoje. E a gente vai falar basicamente hoje como você descobre para quem você deve anunciar. Por que eu falo assim? Quem fala para todo mundo não fala para ninguém. Imagina o seguinte, vamos por um exemplo prático aqui. Eu até separei aqui mais para frente, mas já vamos falar agora. Né? Vou pegar um exemplo de dentista. Vamos supor, vou usar duas frentes de trabalho aqui de um dentista, um clareamento e um implante. Primeiro, é interessante perceber que só pelos tratamentos aqui dá para ver que são públicos diferentes. Já adiantando um pouquinho aqui, a gente tem que saber que público-alvo é diferente de persona. O público-alvo é um conceito mais amplo. O público-alvo, ele geralmente é um negócio mais genérico. Então, se eu chegar para você e falar assim, qual é o seu público-alvo? Você sabe? Qual a sua persona? Aí a gente já está indo um pouco mais além, né? Público-alvo, geralmente é assim, eu atendo, por exemplo, o clareamento. Público-alvo pode ser pessoas de ambos os sexos. Pode ser pessoas de ambos os sexos. Uma idade. O clareamento é uma idade bem ampla, né? Uma faixa etária, assim. Pode ser desde os 18 até mais velhos, tá? 65 mais. Mas, geralmente, o que acontece? Geralmente, eu posso ser um público de 18 até, vou colocar lá uns 50 anos, mais ou menos. E localização na própria cidade ou num bairro, no raio ali que você definir, né? Própria cidade. Já implante, público-alvo, pensa comigo, quem faz implante geralmente são pessoas mais velhas que tiveram algum problema, perderam um dente, seja por acidente ou alguma causa natural. Geralmente são pessoas 40 a mais, óbvio que tem as exceções. Por exemplo, um acidente, alguém de 20 anos pode ter sofrido um acidente, perdido dente, tem que fazer um implante. Mas geralmente o público que procura implante vai ser um público 40 a mais. E também ambos os sexos. Localização, geralmente na cidade, no raio, próximo da clínica, dependendo do que você está planejando aí, né? E o que seria a persona? A persona é quando você vai além. Por exemplo, se eu falo assim, eu tenho um serviço que eu atendo mulheres de 25 a 50 anos. Pensa comigo, são todas as mulheres de 25 a 50 anos? Sério mesmo? De todas as classes sociais, de todos os gostos, os hábitos, todas as preferências. A classe social é um exemplo interessante porque se a gente pegar a mesma faixa etária, a gente vai ver que as classes sociais elas são atraídas por diferentes condições. Por exemplo, talvez um anúncio enfatizando uma promoção não chame tanta atenção de um público A e B, mas chame a atenção de público C, D e E, certo? E um anúncio com foco mais em exclusividade, no atendimento premium, num negócio mais personalizado, sem mesmo tocar no assunto de preço, talvez, muito provavelmente, seja para uma classe mais A e B. Então aí a gente já começa a entrar na persona, que ela vai além do público-alvo, certo? O público-alvo ele é mais amplo, né? E o que está abarcado aqui? O público-alvo é um negócio mais amplo, que nem a gente falou, e a persona é importante você ter ela definida, porque isso vai definir todo o seu posicionamento. Que nem eu falei assim, se eu decido atender uma classe A, é muito diferente o discurso que eu tenho que usar para atender uma classe C, D e E. Então isso vai definir o quê? O seu posicionamento. Posicionamento é preço, é atendimento, é como você conversa com a pessoa, o tempo que você dedica a talvez fechar uma venda, fechar um cliente, a roupa, como você se veste, o linguajar. Então, a persona é importante por quê? Porque você, a partir dela, você vai definir todo o seu posicionamento, todo o seu discurso,
os seus anúncios, as imagens que você vai usar, os vídeos que você vai gravar, se vão ser textos mais elaborados, textos mais simples. E assim, a persona que é? Ela é um arquétipo com detalhes psicológicos, detalhes emocionais, que mostra a perspectiva dela sobre o que você vende, como ela enxerga o seu produto ou serviço. Também vai moldar o que você vai falar e como vai falar. E para isso você tem que ter a persona para ajustar a comunicação da forma mais envolvente possível. Então a persona, a gente constrói ela como se ela realmente fosse um personagem. A gente dá nome, define a idade, a profissão, o salário, família, personalidade, dia a dia, atividade profissional, o nível de consciência dela do problema, o que ela fala sobre o problema e ou a dor, os hábitos de compra. Como que a gente pode construir essa persona? A gente pode construir através dos dados que a gente tem não só do Google Analytics, mas se você tem uma lista de clientes, de relatórios de vendas, de atendimentos. E uma das formas mais eficazes é você conversar com os seus clientes. Essa é a forma mais prática. Por quê? Porque você vai começar a mapear se tem alguma coisa ali em comum entre eles. Vamos fazer um exercício bem rápido aqui e você pode aprofundar isso. Por exemplo, o nome. Você pode dar um nome. Sei lá, vamos dar Elton. Elton. Que idade que Elton tem? Elton tem 40 anos. O que ele faz? Ele é dono de uma loja de artigos de decoração. Vasos, quadros, esculturas, tapetes, prateleiras. Só que a gente tem que ir um pouco além. Loja de artigos de decoração para ambientes de pessoas de classe A e B. Opa, classe A e B. Você vai ver como isso aqui vai fazer diferença para a gente mudar os nossos cursos. O salário dele, vamos falar, como ele é dono, é um prolabore, vamos supor aqui que é de 10 mil mensais. Como que é a família dele? Ele é casado, tem 2 filhos, a mulher o ajuda na loja. Voltando aqui, dono de uma loja de decoração, eu vou colocar que ele também é arquiteto, que tem a ver, né, com decoração. Ele é casado, tem 2 filhos pequenos, vamos colocar aqui até 4 anos. Como que é a personalidade? A gente vai falar que ele é um cara tranquilo, calmo, ele gosta de conversar com as pessoas para entender o ponto de vista delas. O dia a dia dele. Ele acorda, prepara o café da manhã, enquanto sua mulher prepara as crianças para irem à escolinha. Após isso, levam as crianças e vão direto para a loja, correto? Eles sempre são os primeiros a chegar, na verdade. Gostam de manter a loja. Isso aqui aponta para o segundo, para o outro negócio assim. Lá as crianças vão direto para a loja. Eles passam o dia na loja e também um pouco depois que fecham. A esposa dele, vou colocar ela, vai embora um pouco antes para buscar as crianças. Em casa, eles gostam de fazer uma janta e passarem um tempo juntos com a família toda. Ok, mais ou menos isso. Atividade profissional. Como ele é dono, ele chega sempre primeiro na loja. Gosta de ver se está tudo em ordem. Preza por um ambiente bem limpo e iluminado. Ele gosta, na verdade, ele exige no bom sentido que o atendimento aos seus clientes seja de
muita qualidade e atenção. Eu vou falar como que eu estou pensando aqui. Ele tem 2 ou 3 funcionários na loja dele. São pessoas que entendem, ou são arquitetos, ou são designers. Então ele gosta que os clientes sejam bem atendidos e os clientes devem ter todas as suas dúvidas, melhor dizendo, sanadas. Ele gosta de apresentar toda a loja de acordo com o que o cliente precisa, certo? Aqui eu não coloquei o problema, mas eu vou falar que sim, o problema que ele tem, a dor que ele tem, ele já contratou uma agência de marketing, mas não teve resultados, certo? Então o problema é o seguinte, ele já contratou uma agente de marketing, mas não teve resultado. Então ele está em busca de uma agência de marketing ou tráfego, colocar tráfego aqui, tráfego pago, para poder vender mais, ter mais visitas a loja, mais mensagens, enfim, mais pessoas interessadas. No caso dele, eu vou colocar, ele tem qual assim o nível de consciência dele. Vou explicar rapidinho assim. O que é uma pessoa que está no topo do funil? Topo do funil, quando a pessoa não sabe que tem o problema, O morno, ela sabe que tem o problema, mas desconhece a solução. A pessoa que está no fundo do funil, ou uma pessoa mais quente, digamos assim, ela sabe que tem um problema e sabe o que precisa ou quem para resolver esse problema. Nesse caso aqui, a minha persona, vou colocar que ela está no fundo do funil, ou seja, ele sabe que tem um problema e sabe como resolver, né? Então, o que ela fala? Ela é a persona, né? No caso, ela fala assim, ó. Eu preciso de uma agência que saiba atender a minha necessidade. Eu quero alguém que trabalhe com Google Ads e possa me ajudar. Eu mesmo cuido do meu perfil no Instagram e como já fizemos tráfego nessa rede, eu quero agora investir na rede de pesquisa, porque eu sei que os meus clientes estão mais presentes lá. Beleza. Hábitos de compra. Elton, ele gosta de produtos e serviços mais premium, digamos assim, com atendimento bom e qualidade. Então, ele não se importa de gastar um pouco mais. Ele usa bastante seu cartão de crédito, pois gosta de gerar milhas, sabe? Acumular milhas para poder viajar com a família. Bom, então a gente eu construí aqui com você uma persona de uma forma rápida. Repara que
tudo isso aqui serve para gente construir, para você construir o seu discurso. Seja produzindo conteúdo, seja quando você vai atender a pessoa e principalmente também em anúncios, né? Por exemplo, dá para ver aqui que essa persona que eu construí, ela é de uma classe mais abastada, assim, digamos assim. Então, e ó, interessante aqui, o que ele gosta? Ele gosta de um serviço mais premium, com atendimento bom e qualidade no produto ou serviço. Então, talvez aqui não é, para essa persona, você não tem que focar em quantidade, você vai focar em qualidade, mostrar que o seu atendimento é melhor, você vai sanar todas as dúvidas, que você entrega o produto ou serviço com qualidade. Então isso vai moldando não só os anúncios, mas toda a jornada, desde quando a pessoa chega até ela permanecer aí, comprar ou comprar de novo, enfim. E a forma como você vai se conversar com essa pessoa também, né? Então vamos lá. Então voltando aqui pro exemplo. Se eu tenho um dentista e vamos falar primeiro de clareamento. O público-alvo são pessoas de ambos os sexos, 18 a 50 anos, que moram na própria cidade. A persona agora é o seguinte. Se a minha persona for de uma classe mais alta, eu falo de um jeito. Se ela for de uma classe mais baixa, e entendam, isso aqui quando eu falo classe mais alta, classe mais baixa, não é desmerecendo, denegrindo. A questão é a seguinte, que são posicionamentos diferentes. Por exemplo, uma classe mais baixa, geralmente tem aquelas redes de odontologia, digamos assim, né? Tipo Oral Sim, Odonto Company. E o discurso bem forte delas é o seguinte, é parcelamento. Lá você pode ir lá fazer um procedimento e parcelar em um monte de 12, 6, 12, 24 vezes, né? Já uma classe mais alta não se importa tanto com isso. Provavelmente vai ver mais a qualidade, a localização da clínica. No bairro, por exemplo, se a pessoa ela é numa classe mais alta, A, B, e ela trabalha num centro, num grande centro assim comercial, financeiro de uma cidade, talvez a localização da clínica ali, muito provavelmente é uma clínica mais premium, né? Então a localização sendo ali nesse centro para ela é mais interessante, né? Então muda o discurso, né? Por mais que seja clareamento, público-alvo mais ou menos semelhante ali, repare que a persona ela vai mudar. E se é uma persona que se importa com mais estética, também você vai trabalhar nisso. Então tudo isso influencia. Vamos para outro exemplo aqui, implante. Da mesma forma aqui, o público-alvo, geralmente 40 mais, ambos os sexos, está na cidade ou no raio assim, às vezes até cidades próximas assim. Que o implante ele tem um valor agregado maior. Então às vezes cidades pequenas que estão em torno de uma cidade um pouco maior também vem. Mas vamos lá para a persona. Por exemplo, a gente falou de classes diferentes, discursos diferentes, né? Diferentes, atrativos diferentes, né? Classes diferentes, discursos e atrativos diferentes. E é interessante que o implante, ele também, ele tem assim, ele tem a função mastigatória e também a função estética. Então, se é uma pessoa que se importa mais com estética, você vai para um discurso. Se é para uma função mastigatória, aí você pode usar outro discurso. E, por exemplo, assim, se é uma pessoa que se importa muito com a autoestima, o implante é legal isso, que trabalha bastante nessa parte da autoestima. Por quê? Porque muitas pessoas têm vergonha de sorrir por falta de dentição. Então, vamos revisar um pouquinho aqui, ó. A gente falou que se você fala para todo mundo, você não fala para ninguém, certo? Então, ó, se você fala para todo mundo, você não fala para ninguém. Então, além do público-alvo, você tem que ir além para definir com quem você vai falar, como você vai falar e o que você vai falar. Porque diferentes personas têm diferentes sonhos, diferentes desejos, diferentes dores. E você tem que oferecer aquilo que se encaixa melhor para ela.
E esse discurso ele tem que ser alinhado em tudo. Desde os seus anúncios, sejam em vídeo, sejam em imagens, sejam em texto. Por exemplo, imagens que atraem um público que se importa muito com a estética, talvez não atraiam um público que se importa mais com coisas práticas. Certo? Por exemplo, voltando aqui ao exemplo do clareamento. Talvez um discurso mais estético, voltado, entre aspas, para a vaidade, funciona muito melhor do que para uma pessoa que se importa com isso, do que para uma pessoa que é mais prática. Uma pessoa prática pergunta assim, tá, o que isso serve? O que isso vai mudar na minha vida? A pessoa que gosta mais de estética e que sabe que isso também importa, que a imagem também importa hoje, ela vai olhar de uma forma diferente. Então é muito importante você ter esse conceito de público-alvo e persona. A persona vai além do público-alvo. E quando você alinha público-alvo e persona, e você alinha o seu discurso, para você ter mais sucesso nos seus anúncios, no seu atendimento, nas suas vendas, é fundamental. Se você gostou desse conteúdo, inscreva-se aqui para receber mais conteúdos exclusivos que eu produzo especialmente para você.